Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Olá, nós estamos chegando mais uma vez, o canal Linha de Divisa está retornando à Zona da Mata de Minas Gerais, a cidade de Juiz de Fora, na zona rural de Juiz de Fora, para bater um papo, para conversar um pouco com Humberto. Me corrija, Humberto, se eu estiver pronunciando o teu sobrenome errado, Schubert, Humberto Schubert Coelho. Como vai, Humberto? Por favor, fale um pouquinho sobre a tua graduação, aonde foi, teu mestrado e teu doutorado. Se apresente para quem está nos assistindo. Oi, seu Demerval, tudo bem? Então, eu me graduei na Universidade Federal de Juiz de Fora com trabalho sobre Johann Wolfgang von Goethe, que é um poeta alemão, principalmente um poeta, ou pelo menos conhecido como poeta, mas que também foi um naturalista, um biólogo, a gente poderia dizer, e um sujeito que produziu muito em termos de pensamento filosófico, teológico, de uma maneira difusa, né, espalhado pelas suas novelas, seus poemas, suas obras autobiográficas, né, de autoanálise das suas viagens, por exemplo. Né? Então, um autor assim, um pouco ambíguo, um pouco difícil de interpretar, com obra fragmentada e, por essas razões, um autor não muito preferido, não muito querido pelos estudantes de filosofia. Entretanto, caiu-me nas mãos o livro O Fausto, né, a obra-prima de Goethe, ou considerado a obra-prima de Goethe, e já nas primeiras páginas eu me encantei com a perspectiva parcialmente cética, cínica e, ao mesmo tempo, racional, profundamente analítica da realidade humana, da essência humana que aparecem ali na obra de Goethe. Então, essa obra me influenciou muito, né? me levou a tomar uma série de decisões que me encaminharam para essa busca estranha e peculiar de um pensamento filosófico de um sujeito que não é propriamente um filósofo, mas que, não obstante, filosofa e que mescla a filosofia com as suas próprias concepções sobre teologia ou sobre uma vivência mística, a sua poesia e a sua atividade como cientista natural, particularmente botânico ou biólogo. Ok. Aí depois... Desculpa. Antes de nós entrarmos especificamente na tua pesquisa, nas inúmeras curiosidades com relação à tua pesquisa que eu tenho, eu dei uma olhada na tua dissertação e fiquei muito curioso com várias coisas. Eu queria que você contextualizasse no tempo e no espaço, e, por favor, me corrija se eu pronunciar o nome dele errado, porque alguns latinizam, outros não. Eu sei que você é descendente de alemães e vai me ajudar a pronunciar corretamente. Gantt, como é que se pronuncia corretamente? Então, nós temos um viciozinho, né, nessa pronúncia que vem do francês. Nós optamos sempre por imitar os franceses culturalmente e, por essa razão, pronuncia-se no Brasil muitas vezes geht, quando, na verdade, a pronúncia em alemão ela lembra a pronúncia da palavra gota d'água. Então, não é difícil, também não é muito desafiador para o brasileiro pronunciar o nome certo, que é Goethe. Né? Goethe. Tá. Ok, agora já sei como é que se pronuncia. Contextualiza o Goethe no tempo e no espaço para a gente. Perfeito. O nosso poeta, então, nosso autor, nasceu em 1749, né, bem meados do século XVIII, e já na infância desabrochou como um intelecto muito vibrante, muito profundo, muito penetrante. Sua família era uma família abastada, que vinha de uma tradição de comerciantes e magistrados, ali mais ou menos nos arredores da região de Frankfurt. E, graças a esse fato, né, o fato de a família ser uma família de uma certa nobreza e também abastada, ele recebeu uma educação exemplar.
bom, exemplar para a época, que era uma época em que quem tinha educação, quem tinha o acesso à educação, geralmente tinha uma educação muito boa. Para os tempos de hoje, seria uma educação de um nível inimaginável, que a criança ainda em tenra idade falava com fluência, escrevia com fluência em latim, grego, francês, inglês, italiano e hebraico. Então, essa familiaridade com idiomas e, consequentemente, com a literatura, com aquilo que de melhor existia nas tradições respectivas, né, isso tudo facilitou muito o desenvolvimento literário, o desenvolvimento da imaginação literária e poética de Goethe. Humberto, me fala uma coisa. Me chamou muita atenção o fato, pela introdução na sua dissertação, você falou da dificuldade em encontrar uma linha de raciocínio, se é que eu posso chamar assim, lógica dentro da obra do Goethe, né? Você falou que ela é muito dispersa, e você teria trabalhado sobre 3 pontos de vista à luz das ciências da religião: o naturalismo, o ponto de vista antropológico e estético. Fala um pouquinho sobre isso. Muito bem. Isso realmente constitui assim, uma das principais limitações, das principais dificuldades ou obstáculos no estudo de Goethe. Um dos motivos pelos quais ele não é estudado nas faculdades de filosofia e também nas de teologia, onde caberia um estudo sobre esse autor de importância absolutamente fundamental para a cultura moderna. Como eu estava dizendo, no meu trabalho de conclusão de curso, né, minha monografia de conclusão de curso, eu abordei a importância de Goethe como um marco e um estimulador daquilo que nós definimos como filosofia contemporânea, em contraste com a filosofia moderna. Embora as duas coisas sejam extremamente próximas, né, e a passagem seja fluida o suficiente para nós podermos considerar autores do limiar, como, por exemplo, Hegel, um autor famoso, né, tanto quanto como modernos, quanto como contemporâneos, né, mesmo assim, há certas características que nós identificamos na filosofia contemporânea que destoam da meditação mais racionalista, mais realista e que tem contornos assim de uma preocupação também com a metodologia científica, com a inclusão das ciências, com a radicação, aliás, das ciências num plano filosófico sistemático. Então, a contemporaneidade se caracteriza, entre várias outras coisas, por exemplo, por uma meditação existencial, que é fortemente presente no Goethe, por uma falta de sistematicidade, né? Esses pensamentos soltos, perspectivismo, fragmentários, como notadamente o pensamento de Nietzsche, por exemplo, como também o pensamento de Kierkegaard, né? De uma série de autores que vão ajudar a constituir aquilo que a gente chama de pensamento contemporâneo. Tudo isso já está muito bem dado em Goethe, que é, de certa maneira, o iniciador dessa forma mais relaxada, menos rigorosa, não por incapacidade em se pensar rigorosamente, mas por descrença, por desesperança, né? Uma falta de fé, uma perda de fé dessa capacidade racional de explicar e enquadrar o mundo. Então, enquanto autores clássicos da filosofia, como Hegel ou como Schelling, eles são tecnicamente aqueles que apresentam em profundidade o pensamento da sua geração, pensamento que está ali entre o romantismo e o idealismo, Goethe, por assim dizer, ele é aquele que exemplifica esse pensamento, que concretiza esse pensamento em termos práticos. É aquele que dá a sua vida como exemplo do que é o sujeito que pensa já não mais aos moldes do racionalismo anterior, né, iluminista,
mas segundo uma racionalidade mais orgânica, principalmente, mais um pouco sarcástica, cínica e desesperançosa do encontro de verdades últimas, mas ao mesmo tempo ainda otimista, ainda vigorosa e não de nenhum modo nihilista, a gente poderia dizer. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.